Seja bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas com o professor Jung Mussung. Hoje nós seguimos para o último encontro desse ano, de 2023. Nosso tema está aqui, Lucas 2, de 1 a 14, a paz do império e a paz de Deus. São concepções de paz bastante diferentes, né, Jung? Mas antes de passar a palavra para o professor Jung, fica o nosso convite. Se você quiser receber esses vídeos pela nossa lista de WhatsApp, é só clicar no link de acesso que a gente coloca embaixo do vídeo, seja no Facebook ou seja no YouTube, que você vai ser direcionado para o nosso canal. Estou lendo aqui na minha Bíblia, vocês leiam 2, de 1 a 14, na Bíblia de vocês, diz assim: Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendentes de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Jung, com você. Muito bem. Esse texto tem uma riqueza tão grande. Eu acho uma coisa boa para mim de ler o texto para poder a gente discutir, me obriga a ler de novo várias vezes. Falei, nossa, então, assim, a gente precisa entender o Evangelho como realmente uma síntese teológica que levou muitos anos para as comunidades colocarem. Né? Então, a gente pode, isso é fácil. Não, devagar. Como a gente tem que falar em 12 a 15 minutos no máximo, a gente aponta algumas ideias e vocês vão seguindo outras leituras, etc. Né? Então, a primeira coisa importante, a grande diferença dos evangelhos, dos outros sagrados, livros sagrados, principalmente dos mitos e livros antigos, é que Deus não aparece no abstrato, no início da humanidade, antes, quando Deus criou o mundo. Não, isso é só em Adão e Eva. A gente já uma outra vez nós comentamos isso, mas nos evangelhos é muito legal. Naqueles dias, isto é marcado num tempo. Bíblia é uma religião que tem a ver com tempo. Por isso não existe doutrina correta para todos os tempos. Está na Bíblia. Não, quando. O que aconteceu em Jesus? Tá, quando? Onde? Então, quando? No tempo do César Augusto. César Augusto é importante, para quem não sabe, é nome de um imperador que tinha o título de Filho de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente vai discutir agora, depois semana que vem, no Evangelho semana que vem, que é essa luta entre Filho de Deus, do imperador como Filho de Deus, que é poderoso, etc., e Jesus como Filho de Deus, né? Ou como Messias. O Evangelho, muitas traduções saem como o Cristo. Na verdade, o Cristo é a mesma coisa dos Messias, não é sobrenome de Jesus. Tá? Esse é um título dado, ele é o cara, é o Messias. Então tá. E aí, essa história está marcada quando? Tá, isso. Qual é o problema que o Lucas quer colocar? Convocação a recenseamento. A gente teve no Brasil, 2 anos atrás, 1 ano atrás, o recenseamento. Para que se faz recenseamento hoje? O pessoal teve o governo anterior, o presidente anterior dizia que não precisa.
Roma já fazia isso. Para que o imperador romano fazia isto? Para ver quem vai trabalhar, vai entrar no exército e quanto de imposto vai pagar. Então, recenseamento para o povo é desgraça. Isso acontece lá com Davi, tem uma história de Davi. Davi pede recenseamento e o profeta vem dizendo, olha, isso vai contra Deus. Porque recenseamento significa ir para trabalhar para o exército, sai da família e vai para a guerra, ou vai aumentar imposto. Então, nesse contexto é que aparece a história de Jesus. Então, a história de Jesus e a Maria, o nascimento, tem a ver, é num contexto onde Jesus aparece, a vida de Jesus aparece exatamente nessa época de o império está querendo aumentar imposto, já controla o mundo. E quanto mais rico quer, né? Quanto mais poderoso, mais poder quer. E para aumentar o poder, precisa aumentar a terra, conquistar a coisa. E para conquistar, precisa de exército. E para ter mais exército, você precisa botar soldados obrigatórios e imposto para garantir o pagamento do exército, da guerra. Então, é nesse contexto que aparece Jesus. Né? E aí, uma coisa interessante, né? Onde é que aparece o Lucas? É diferente de João, de Mateus, desculpe, mas assim, Lucas coloca assim, quem é que é o primeiro testemunho disto? Então, Deus aparece Jesus, e onde é que aparece anúncio? Quem são os primeiros? São os pastores. A gente não tem ideia do que é ser pastor. Naquela época, bom, dá para imaginar, trabalhador que trabalha de noite é pobre, porque ninguém gosta de trabalhar à noite. Ainda mais no frio, à noite, etc. Segundo, quem é pastor lida com sangue e coisa suja. São pessoas chamadas impuras, pessoas impuras. Daí a Bíblia sempre fala, o Evangelho fala, os pecadores, isso, pecadores não são necessariamente moralmente pecadores, mas é de uma profissão que mostra que é impuro. Então, os primeiros a testemunhar e a ser ouvido, ser anunciado, é o anjo para os pastores. O anjo anuncia. E aí é óbvio que o povo ficou com medo. O cara que está tratando, de repente aparecem luzes, acontece um negócio esquisito. E a Bíblia, como todas as religiões também falam, né? Toda vez que Deus aparece na história, as pessoas têm medo. Já comentamos isso outras vezes. Então, o Evangelho, toda vez que tem uma manifestação, o pessoal fica com medo, isso é normal, e o pessoal aproveita o medo para aumentar o poder sobre o povo. O Evangelho diz, Deus não é, Deus e Jesus não é do medo, pois não tenha medo. E daí vem, por que não tenho medo? E por que apareceu isso? Para receber uma boa nova de alegria. Muitas vezes você acha que Evangelho é uma boa nova para a pessoa ficar com medo, vai para o inferno. Eu estava assistindo uma comédia, stand-up, é um chinês, assim, que o cara chega e diz, não, você aceita Jesus? Não, você vai para o inferno. Aí ele, espera aí, mas tem 1 bilhão de chineses que não sabem Jesus. Ah, não, mas eles não sabem, portanto, podem ir no inferno. Mas então por que vocês me contaram que Jesus existe? Porque se eu não soubesse, eu não ia para o inferno. Agora, como eu sei, o cara fala, você sabe, não aceita Jesus, vai para o inferno. Então, anunciar Jesus é gerar medo. E o que o Evangelho vai dizer? Não, o anjo vai dizer não. Quando Deus vem, não é para dar medo, é para dar alegria. O Papa Francisco tem um documento, né? A alegria do Evangelho. Né? Então, a Boa Nova traz uma alegria. Então, essa novidade, né? É uma ruptura teológica. Nesse sentido, o primeiro aspecto da libertação, né? do Evangelho é nos libertarmos do medo de Deus. Nos ensinaram tanto que Deus pune, que Deus vai mandar para o inferno, que isto. Nós passamos a ter medo de Deus. E aí Jesus vai dizer, não,
Não tenhas medo. Portanto, o primeiro ato de libertação da Bíblia como libertador, livro libertador, é libertar-se desse Deus. E aí vem uma coisa interessante, né? Quer dizer, quem é que esse anjo é? De repente apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial. O que o Evangelho Lucas está falando? O imperador impõe os impostos porque tem exército romano. Né? Aliás, assim, quando o exército romano chega, vem com qual símbolo? Águia, que é símbolo do poder, que está no céu, vem, desce e rouba. E aí, quando o Evangelho fala do batismo de Jesus, é isso. Vem, em vez de águia, vem uma pomba. E, em vez de medo, vem esse homem, esse é o meu filho muito amado. É completamente diferente. Então, daí vem a glória a Deus. O exército celestial não é para vir com armas e aquele batido, assim, bum, 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 para dar medo, mas cantar glória a Deus. E o que vai trazer? Vai trazer a paz na terra e não a paz romana, porque a paz romana é baseada no medo. E a paz de Jesus e de Deus vem do amor e da alegria. Hoje em dia também, né? Porque o império, porque a paz do mundo, o poder, a missão dos Estados Unidos no mundo é colocar a paz. E o que eles fazem? Põem todos os exércitos que têm e as armas tecnológicas, etc., para impor a paz. Imposição de paz não é paz, é dominação. Por isso, contra essa ideia de Deus, imperador, como Deus Filho de Deus, com poder para colocar a paz e para manter essa paz, aumentar imposto e para poder matar todos aqueles que são contra a paz romana, ao contrário disso vem a revelação de Jesus. Já tô... Não estourei ainda os 15 minutos. Fala aí, Rafa. Não. Mas você fez uma boa proposta de leitura envolvendo uma série de símbolos que estão presentes, né? Uhum. Acho sempre muito estimulante quando você propõe isso. E propôs dizendo que, na verdade, é uma síntese teológica das comunidades que, de certa maneira, esquematiza o que eles querem apresentar de boa nova, né? Como boa nova. E aí, então, destacaria aqui para a gente, dentro de um tempo histórico e dentro de um lugar específico, um contexto no qual o império aumenta a exploração. Uhum. Bem, todo império, de tempo em tempo, tenta aumentar a exploração sobre as pessoas em vista de mais poder, mais riqueza, ou coisa parecida, né? Como em nossa época. O anúncio para os pastores, e aí você diz que é uma profissão de gente que está altamente desprezada, né, explorada, etc., e faz um anúncio de uma boa nova que não é um anúncio de medo, mas é o contrário. A gente já insistiu nesse tema no nosso último encontro sobre a virgindade de Maria, que é um tema bastante interessante. E aí você coloca de um lado a águia, do outro a pomba, no Império Romano medo, no Evangelho o não medo, né, a confiança. Alegria e boa nova. Alegria, exato, a palavra, a melhor ideia é essa. Legião de soldados, uma legião de anjos que anunciam um tipo de paz, né? Uhum. O Jung, é preciso ter muita fé em Deus para acreditar que você vê um menino de uma família pobre, enrolado em panos, colocado numa manjedoura, sem um teto para ficar, e você olhar e falar assim, esse aqui é o verdadeiro Filho de Deus, né? Tem muita fé, né? Por isso que o Paulo diz, isso é coisa de loucura. O povo, quem estuda teologia, filosofia, economia, vai dizer, não faz o menor sentido, isso é loucura. Aí o Paulo vai dizer, né, o que é sabedoria do mundo
é loucura para os homens, para Deus, e o que é sabedoria de Deus, o povo diz que é loucura. Bem, eu acho que com essa reflexão a gente termina esse nosso encontro e fica o convite para cada um de nós pensar nessa loucura de se a gente é capaz de ter essa fé que o anjo anuncia, essa verdade que o anjo anuncia para os pastores, de reconhecer Deus naquele menino ali na manjedoura. Jung, até daqui a pouco. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.